Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje, gente, é sobre a geração Z e a comunicação com esse público. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo um especialista da área, que também pertence à área, que é o Luiz Menezes, que ele é fundador da TROP, Consultoria de Geração Z, e também do Instituto Z, que é o braço especializado em estudos de comportamento dessa geração. O Luiz, ele é creator, ele é empresário, apresentador e atua com comunicação há 7 anos, tendo feito projetos para marcas como a Meta, né, que é do Instagram e Facebook, Mondelez, P&G, Disney, Oi, entre outras. Luiz, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto muito pertinente, que eu sei que você domina, que eu já falei para você no bastidor, eu vou falar aqui, fiquei maravilhada, gente. Ele é muito bom, gente, ele é muito bom e vocês vão poder comprovar agora. Ah, que Sou isso. Luiz. Imagina, Regina, super obrigado pelo convite. É realmente um prazer e uma honra poder ocupar esses espaços para falar um pouquinho mais sobre a minha visão de geração Z do mercado. Muito bom. E você é natural de onde, hein, Luiz? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de É? Americana. Ah, Sim. legal, muito bom. Vamos lá. E antes da Trop, como eu apresentei, antes do Instituto Z, o que que você fazia? Qual era a tua área? Ou você, de repente, só estava estudando? Ah, eu gosto muito dessa pergunta, Regina, porque o que eu gosto de revelar de bastidor é que meu primeiro emprego, quando eu era É, estagiário, é. já era para trabalhar com criadores de conteúdo, quando esse Ah, nome, inclusive, nem nem existia. existia, que legal. Eu trabalhava numa produtora de eventos e eu fazia toda a parte de curadoria de convidados, de contratação, logística, burocracias. Então, tudo que envolvia trazer alguém que era uma atração para o evento, na intenção de vender mais ingressos, atrair mais público, eu era responsável, isso muito novinho. E aí foi nesse momento em que me abriu portas para trabalhar com pessoas que faziam conteúdo para internet, que na época eram Uhum, chamados de YouTubers, e uhum. assim, consegui entrar nesse meio, percebendo que tinha muita gente precisando de ajuda, muito creator que tinha mais ou menos a minha idade, já tinha um repertório bem grande de internet, porque já tinha uma legião ali de seguidores, no entanto, não fazia ideia de como podia monetizar um pouco desse trabalho. Muito bom. Mas vamos lá, vamos esmiuçar, vamos falar um pouquinho da geração Z. Que eu quero que você me fale quem são essas pessoas, qual é o perfil, né? Do que eles gostam, o que que eles gostam de fazer. Conta aí, fala assim todos os detalhes desse pessoal. Boa. Primeiro que a geração Z são os nascidos de 1996 até 2010, ou seja, os mais novos estão aí com 13 anos de idade e os mais velhos já estão com 27. Tá, Então já não são mais os tão novinhos assim, né? Pelo tá. contrário, a gente sabe que aos 27 já tem gente com família constituída, já tem um financiamento de um imóvel, de um carro próprio, então já é um público totalmente ativo em termos de consumo. E em contrapartida, ao mesmo tempo que os de 13 a 17 anos não pagam a fatura do cartão de crédito ainda, alguns a gente sabe que sim, né? Tem alguns bancos, algumas fintechs que já estão olhando para esse público-alvo. Mesmo assim, é uma boa parcela geracional que também está influenciando muito no poder de compra. Então, eu sempre gosto de falar, às vezes não está pagando a fatura, mas é quem é cogitado na hora de tomar a decisão de compra, de esse aparelho de celular é melhor do que esse aqui, olha esse televisor, é mais importante, é mais relevante nesses aspectos. Então é legal a gente já destacar esses pontos e pensar também que hoje no Brasil são mais de 51 milhões de pessoas da geração Z, ou seja, é 25% do nosso país. Pois é, e muita gente que decide o que vai comprar, né? Já está nesse, né? E mesmo mais novo, né? Você falou que a partir dos 13 anos, eu acho que a geração hoje, o pessoal de 13 anos é muito diferente da minha época, por exemplo. Né? Não tinha essa coisa de falar, eu quero isso. Pode até falar, eu quero isso, mãe, mas sabe o que quer?
né? Totalmente, totalmente. Fora que já estão hiperconectados e já tiveram acesso à informação numa velocidade extremamente surpreendente se a gente for comparar com as gerações anteriores, que uma pesquisa, vamos olhar a Barça, para os millennials, vamos olhar um pouco do Google, agora para a geração Z, vamos olhar no TikTok. É isso mesmo, né? Nossa, é muito legal isso, é muito legal, muito bom mesmo. Agora, me diz uma coisa, na questão, assim, como é que a geração Z lida com questões como, por exemplo, diversidade, inclusão, igualdade? Eles estão, assim, focados nisso? Eles têm isso na visão deles? Eles entendem isso? Eles participam de discussões sobre isso? Eu sempre gosto de apontar nesses aspectos que uma parcela da geração Z, sim. Por quê? Gosto já também da gente partir de um ponto que é importante, é que toda geração a gente tem grupos polarizados. Então, da mesma forma como em gerações mais velhas a gente encontra comunidades de pessoas que têm pensamentos mais extremistas, seja no aspecto político, no aspecto religioso, dentro da geração Z isso também acontece. Acho que um grande reflexo e um exemplo muito claro dessa situação é, por exemplo, as eleições da Argentina que estão acontecendo agora e que, inclusive, um dos candidatos tem uma grande parte de apoiadores que são das gerações mais novinhas, como a geração Z. No entanto, uma boa parcela dessa geração, sim, totalmente se identifica por uma questão simples. É uma geração que é muito fluida e é natural ser fluido. Então, essa questão de você ter uma opinião hoje e essa opinião no dia seguinte já ser contraditória não é um problema, porque é uma geração que sempre está buscando a informação e a ressignificação de ideias, e nesse processo, então a fluidez acontece, e aí sim os apelos à diversidade também estão muito conectados, de você entendendo que o processo de você se entender no mundo, né, de você se aceitar, é algo também constante e migratório, e não está escrito em pedra. Então é muito legal ver as bandeiras que a geração Z tem levantado e tem também colocado muito na mesa de discussão, até para que as gerações mais antigas e mais tradicionais também possam debater esses assuntos e entender de uma lógica hoje um pouco diferente, uma ótica um pouco nova. Eu também gosto de conectar muito esse assunto com o fato do que a gente viveu de era de transformação. Então, se a gente vê a internet por ter democratizado o acesso à fala, você poder trazer a sua opinião sem necessariamente ser um veículo de mídia, foi um ponto decisor e extremamente importante aí nessa escala de fazer com que a geração Z consiga emitir opinião e se conectar por valores em comuns. Então, por isso que a gente já tá vendo esses grupinhos aglomerados na internet. E você acredita que a geração Z ela é muito mais antenada nas coisas que estão acontecendo no dia a dia, como, por exemplo, você falou das eleições da Argentina, né? Então, você acredita que ela é muito mais antenada nas coisas que estão acontecendo em relação às gerações passadas? Ou você acha que a internet, na realidade, possibilitou isso para a geração Z? Eu digo que sim e que não. Até porque hoje a gente tem que pensar que a lógica dos algoritmos, elas fazem com que o que a gente consome todos os dias seja de interesse próprio. Ou seja, o que você já está emitindo para o algoritmo todos os dias ali de consumo, de eu gosto de vídeos de gatinhos, eu gosto de pautas políticas, eu gosto disso ou daquilo, faz com que o conteúdo que chegue ali para você enquanto usuário seja sempre os mesmos. Ou seja, é muito fácil também hoje você estar dentro da rede social, se cercar de pessoas que têm interesses em comuns do seu e pensar que aquilo é uma cultura de massa. A partir do momento que quando você sai desse campo ali do algoritmo e consegue ir para outras comunidades, você entende que, opa, tá, esse meu pensamento não é sinônimo de uma cultura de massa. Sim, perfeito. Mas então, gente, vamos fazer um intervalo, viu, Luiz? E a gente volta já já, porque tem muita coisa legal aqui, viu, para vocês ouvirem e verem, tá bom? Minutinho que a gente volta já já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei
porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava, envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. E hoje a gente está recebendo o Luiz Menezes, que ele é fundador da Trop e do Instituto Z. Luiz, vamos lá. Vamos então falar agora sobre a Trop e o Instituto Z. Eu queria que você compartilhasse com a gente a história e a missão da Trop, né? O que inclusive motivou você a criar a empresa? Boa, Regina. Primeiro ponto, eu gosto sempre de trazer que a Traup é uma consultoria de geração Z, ou seja, a gente leva de fato pessoas dessa geração para dentro das mesas de tomada de decisão de grandes empresas, na intenção de rejuvenescer estratégias de negócio. E é legal pensar que muito desse intuito do nosso propósito enquanto empresa, enquanto startup, é justamente a gente poder fazer com que marcas, com que empresas possam ouvir genuinamente a geração Z. Até porque a gente até falou um pouquinho mais cedo, né? Com 51 milhões de pessoas no Brasil, essas pessoas elas não precisam de voz. Essas pessoas elas precisam ser escutadas. E o processo de escuta ativa e de escuta genuína, a gente sabe que ele precisa ser trabalhado, não é algo automático, não é algo comum. E aí, para tirar só essa parcela consumidora que representa hoje 1/4 do Brasil de uma posição mais passiva, a gente justamente veio nessa missão de poder levantar esses insights, levantar aspectos de comportamento de consumo hoje dessa geração aqui no Brasil e levar, então, isso para dentro das empresas sem que fique só nos níveis mais operacionais, como, por exemplo, os estagiários, os trainees, os jovens aprendizes, que é o que muitas vezes a gente escuta. Mas a gente já tem geração Z na empresa. Sim, a gente tem, mas vocês estão criando estratégias de comunicação, estratégias de negócios, produtos e serviços voltados para essa parcela, sem que essa parcela, de fato, esteja ali opinando de maneira ativa se faz sentido ou não aquilo que está sendo criado. Perfeito. Trop, por que esse nome? Tem alguma história por trás disso? Tem. Engraçado que tem, sim. Trop vem de tropo. E tropo é uma figura de linguagem que está muito dentro do campo da mudança de significado. Ou seja, quando a gente muda o nosso nível de pensamento é quando acontece um tropo. E aí veio dessa ideia da gente tá mudando um pouquinho a lógica de alguns negócios e ajudando a impactar e tornando também as pautas mais progressistas dentro das empresas, e por isso Trop surgiu aí como o nome-chave. E vem cá, esse processo foi papum ou vocês discutiram vários nomes? Foi o processo. Olha, eu me lembro que no processo da gente escolher, tiveram outras ideias, mas essa era sempre aquela do, acho que a gente gosta mais, acho que ficou mais legal, acho que combina mais com o nosso Brasil, que tem também aspectos muito tropicais. E aí juntou, tanto que muito da nossa identidade hoje também tá conectada a isso. Interessante. Agora tem uma coisa que a gente até conversou no bastidor,
que eu estava falando que você abriu a Trop, fundou a Trop em 2021, em plena pandemia. Queria saber como é que foi esse momento, que estava todo mundo confuso, ninguém sabia para onde ia, o que fazia, você e outras empresas também, que eu até comentei que eu entrevistei durante a pandemia, falaram, não, preciso ter meu negócio agora, é agora ou nunca. Como é que foi isso? Eu me lembro que a gente tinha muito uma missão ali de ser um pontinho de luz, um pontinho de salvação para alguns times que estavam realmente muito aflitos por conta da pandemia. Então, a gente tem que lembrar, né, Regina, que no final do dia, por mais que a gente esteja falando de contextos B2B, ainda são pessoas por trás e essas pessoas estavam em um mar de angústias e um mar de um cenário totalmente sem visão de futuro e tendo que fazer muita mudança, tendo que tomar muita decisão rápida e o quão angustiante esse processo era para muita gente, né? Muita gente adoeceu, o índice de saúde mental foi muito comprometido por conta da pandemia. Então a gente veio nessa lógica de, tá, você é empresa, tá precisando falar com essa geração. E a gente pegou muita empresa em 2021 que não tinha perfil no TikTok e que queria saber como a rede social funcionava, mas não tinha ideia de por onde começar. Então a gente ajudou muito nesse processo, era quase como um respiro mesmo ali dentro de tudo que estava acontecendo, de olha, estamos junto nessa, a gente veio também um pouquinho para colocar isso em prática, que para a gente já era um ambiente conhecido, e eu acho que isso é legal, assim, dentro do meu repertório, que eu passei em produtoras de evento, em agências de publicidade, eu lembro de discutir TikTok em 2017, 2018, na época que era ainda Musical.ly. Ou seja, conteúdo vertical sendo feito daquela maneira já era um ambiente de conforto para mim antes do cenário pandêmico. Então, poder transmitir e transpassar esse conhecimento através da consultoria e para marcas que estavam nessa angústia de precisamos fazer isso para ontem e a gente não tem muito meios e muitos recursos, foi a nossa grande chavinha aí que fez com que a gente iniciasse. E você falou que, por exemplo, naquela época, empresas também não usavam o TikTok, e aí Você tem algum case para contar para a gente? Algum trabalho que vocês fizeram nesse sentido que deu bons resultados para a empresa? Sim, sim, super. Me lembro que um primeiro case bem legal foi quando a gente ajudou a marca Oi, que antes tinha a parte de telefonia e hoje é só fibra ótica, estava passando por esse processo de reestruturação interna. Então era um processo muito grande. E nesse processo, algumas dúvidas e anseios aconteciam, porque a Oi ela sempre teve investimentos dentro da área de gaming, por exemplo, Sim. e dentro da parte de diversidade. Só que a diversidade gamer, ou seja, a conexão desses dois territórios enquanto marca, não existia. Então a gente partiu de uma pesquisa que a Trop tinha conduzido ali naquele mesmo ano, que tinha mostrado que 59% dos gamers que são de diversidade sentiam que as marcas não os representavam dentro da publicidade. E a partir disso a gente então criou uma estratégia de tá bom, oi, vocês já estão nesses dois lugares, como a gente conecta esses dois lugares sem que isso de alguma maneira possa afetar algo internamente? E aí surgiu essa possibilidade da gente trazer criadores como consultores, esses criadores eles atuaram em toda a criação da estratégia, eles trouxeram insights que eram insights de seguidores que são consumidores da Oi, e nisso a gente pôde fazer uma série de conteúdos que eram verticais e que tinham esse apelo mais de TikTok, de Reels, para a marca. Então foi bem legal, eu me lembro até de encontrar o pessoal da Oi em outros eventos um bom tempo depois, e aí eles diziam, poxa, a gente usa aquele material de consultoria que vocês deram pra gente até hoje, tem estratégias que a gente revisita aquele material por justamente ter virado quase como um brand book ali da diversidade gamer pra gente. Então a gente faz muito isso para as empresas, seja nesse aspecto de geração Z, seja nesses aspectos de diversidade, assim por diante. E me diz uma coisa, os trabalhos da Trop são trabalhos pontuais ou vocês têm clientes que, de repente, vocês fazem trabalhos continuamente? Como é que é esse esquema? Tem os dois formatos. Tem cliente que a Ah, gente trabalha já há 3 anos, praticamente, e tem clientes que a gente já trabalha em momentos pontuais de oportunidade ou para resolver algum desafio interno que eles estejam naquele momento. Então, são as duas modalidades, seja por projeto, seja de maneira recorrente, quase como, por exemplo, outros fornecedores, tipo, uma agência de mídia, uma agência de publicidade, tem empresa hoje que nos contrata como a consultoria de geração Z oficial deles. que bacana, viu? Isso é muito legal.
Tem alguma outra iniciativa mais recente que vocês fizeram para contar aqui para gente? Sem dúvida, a gente lançou agora nesse ano, em junho, o Instituto Z. O Instituto Z é o primeiro braço de pesquisa hoje aqui no Brasil que é feito por nativos digitais, olhando e estudando nativos digitais. Então, o que é muito bacana, porque muito do intuito também do Instituto Z veio justamente da gente quebrar estereótipos. Então, quebrar alguns estudos que muitas vezes não foram nem feitos no Brasil e que ainda assim são usados pela mídia ou são usados em estratégias para dizer, a geração Z não gosta de trabalhar. E aí, Hum. quando você vai ver a pesquisa nem aconteceu aqui, ou a amostra ela é muito insignificante para a gente poder colocar isso como a geração Z brasileira, já que são 51 milhões de pessoas, a gente está falando de um Brasil extremamente plural, extremamente diverso, extremamente grandioso em termos de território. Muito bom. Me diz uma coisa, você tem dados aí de levantamentos do Instituto Z para contar para gente? Super, Ah, tiveram então, dois. então pera lá que nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco você vai contar isso para gente, tá bom? Combinado. Só um minutinho, gente, que a gente volta já já. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E a gente está voltando aqui com o último bloco, que pena, com Luiz Menezes, que ele é fundador da TROP e do Instituto Z, e o papo hoje é Geração Z, e a gente estava falando, ele estava falando agora do Instituto Z, tá? Que ele também fundou, que faz vários estudos referentes a essa geração, e ele tem estudos para falar que eles fizeram resultados, né? Conta aí para a gente sobre esses estudos que vocês já fizeram, esses levantamentos. Tiveram dois levantamentos recentes agora super interessantes, Regina. Primeiro que o primeiro deles é sobre criadores LGBTQIAP+, acreditarem que ainda falta a naturalidade das marcas ao trabalharem com a comunidade. E muito dos apontamentos que foram feitos e que reflete um pouco ali da opinião dessa comunidade é justamente o fato de que empresas ainda hoje apoiam a causa LGBTQ somente no mês da diversidade, que é o mês do orgulho, em junho, enquanto os outros meses não há assistência, não há cobertura, então muitas vezes é percebido que essas empresas elas só estão aproveitando a pauta, ou seja, a sazonalidade mesmo, para poder levantar aquilo dentro só do aspecto comunicacional, enquanto quando a gente vai para um universo um pouco mais denso, que é
o quanto aquele negócio também está defendendo e está ajudando a causa LGBTQIA+, o quanto investimentos estão sendo dedicados, o quanto os times realmente são diversos, e essa diversidade que é pregada na comunicação também está dentro das empresas. A gente percebe que isso já ainda é um pouco descompassado, por mais que a pauta tenha evoluído nos últimos tempos. E aí um segundo estudo é o estudo, levantamento que foi feito também, que apontou que hoje no Brasil a gente tem muito mais criador de conteúdo da classe média do que creators ricos. E isso é um ponto super polêmico, porque nesses últimos anos a gente viu muito da evolução da pauta de internet dentro dos veículos de imprensa, justamente por essa ótica de que ser youtuber, ser creator, ser tiktoker é sinônimo de ganhar muitos milhões de reais. Ao mesmo tempo que, quando a gente faz um paralelo e conecta junto de dados do IBGE, a gente percebe que tem muito criador hoje que tem dezenas e milhares de seguidores nas redes sociais, e não necessariamente isso se aplica e reflete dentro quanto eles ganham de faturamento enquanto negócio. Ou seja, tem muita gente que não consegue monetizar o próprio trabalho. Pois é, pois é. E me diz uma coisa, esses estudos, o Instituto faz, ou ele tem uma demanda para fazer esse estudo? Uma marca, de repente, pediu para fazer? Como é que é isso? Um pouco dos dois. A gente Ah, sempre é? está antecipando tendências, então tem muita discussão que não necessariamente hoje veio de uma empresa, mas é algo que a gente já está percebendo dentro da lógica da geração Z aqui no Brasil, e é algo importante da gente começar a debater. E eu acho até isso engraçado, porque muitas vezes, muitas das pautas que a gente levanta, elas começam a ser debatidas pelas empresas depois de um tempo. Enquanto, em paralelo, ainda assim, há oportunidades, há negócios que nos demandam estudos específicos, do tipo, eu preciso entender a relação da geração Z com finanças, com a parte de banco, o setor bancário. Então, a gente entra e atua especificamente aí dentro dessa oportunidade. Tudo bem, agora as marcas vão lá, elas usam as tendências, né, que acabam sendo levantadas nessas pesquisas, né? E me diz uma coisa, qual que é o erro mais comum que acontece de uma marca nessa comunicação com a geração Z? É uma ótima pergunta, porque justamente o primeiro ponto, ao meu ver, é de fato não ter a geração Z dentro da mesa de criada dessa estratégia. Claro. Simples, por uma questão até então um pouco óbvia. Vocês querem comunicar para essa geração, mas essa geração não está sendo ouvida a ponto de participar também do processo de validação disso. Então, aí que a gente vê a geração Z sendo retratada com uma super ótica estereotipada, ou seja, totalmente colocada numa mesma caixinha, como se todas as 51 milhões de pessoas pensassem e agissem da mesma forma. É verdade. Esse é um problema mesmo, né? As pessoas precisam parar e para olhar, tem que olhar, perceber, né? E não fazer, vamos fazer assim, né? Apesar que eu acho que está mudando um pouco. Eu acho que, por exemplo, a questão de diversidade, né? A questão de inclusão, a gente está vendo que está mudando, que as empresas estão, né? As marcas elas estão tentando, né, fazer ações, né, conhecer mais esse público, né, mas ainda acho que tem um caminho ainda muito extenso, né, para realmente estar abraçando a causa mesmo, né? Totalmente. Cai também um pouquinho no universo de que ainda tem-se internamente em algumas empresas, um tradicionalismo a ponto de imaginar que é possível se falar com toda a geração Z. Então ainda tem essa ideia de que é possível, com uma comunicação única, conseguir falar com uma cultura de massa, quando não é possível mais hoje. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, você lançar um filme de publicidade e veicular ele dentro de um das principais canais de televisão do país, era consequência de a sua mensagem chegar em grande parte dos brasileiros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está vendo comunidades que estão reunidas a partir de valores em comum, e não somente de filtros demográficos de região, de raça. Não, a coisa está um pouco mais embaixo. Então, por isso que é importante a gente partir e pensar muito nisso. Você estava falando aí no caso da TV, que antigamente alcançava tudo. Então, para a geração Z, as redes sociais é a principal fonte de informação? Ou não? Ou, de repente, eles também
Ah, eles vão numa emissora de TV? Como é que você vê isso? Vão sim, até quando a gente olha muito o consumo da televisão pela geração Z, é nítido quanto o celular acabou virando uma segunda tela, ou seja, ainda tem-se o hábito de assistir, né, em alguns programas específicos, a alguns assuntos e pautas que são de interesse dessa geração, mas o celular está sempre ali na mãozinha para fazer um comentário dentro do Twitter, por exemplo, para estar consumindo conteúdo dentro do TikTok, gerando alguma outra discussão. Mas é legal ver se até outros movimentos, como por exemplo, tem um movimento que nasceu fora do país, mas aqui dentro do Brasil a gente já percebe algumas movimentações também, de que tem parcela da geração Z que está abolindo o uso do smartphone e está querendo usar só o celular antigo, daquele celular que você tinha aquele tecladinho numérico apenas, como um meio de desconexão, como um meio de quero sair um pouco dessa exposição contínua à informação. Que coisa, né? Estão fazendo o caminho inverso, estão voltando. Pois é. Interessante isso, muito interessante. Agora, Cybershot voltou, né, nesses últimos tempos, inclusive as câmeras, sim, aquelas câmeras digitais, olha as Cybershots estão super em alta hoje em dia, a grande parte da geração tenho Z tá aqui, viu? comprando. Pois é. Nossa, mas vamos lá, para a gente fechar esse papo, eu queria saber de você, olhando assim para o futuro, qual que são as tendências que você prevê para a comunicação com a geração Z, que as marcas têm que estar atentas, né? E como é que elas têm que se preparar para essas mudanças? Primeiro de tudo, eu vejo até que a mudança, uma das principais mudanças já está acontecendo, que é o fato da geração Z estar crescendo, e conecta até com um pouquinho do que a gente falou, né, nos blocos anteriores, que para isso é necessário tá olhando quais são as diferenças comparado, por exemplo, com os millennials. Então, o que aquela comunidade de geração Z que hoje está dentro da empresa tem de valores para a organização e tem de valores de propósito também enquanto vida, enquanto pessoa. Por uma questão simples, a relação com o trabalho, a relação com a tecnologia, a relação com bens de consumo tem mudado. E se essas mudanças elas não forem aplicadas enquanto negócio, não forem percebidas e tiver um apego muito grande no que aconteceu já nos últimos anos, é problemático a ponto de que isso vai impactar e a gente vê hoje negócios que muito provavelmente em 5 anos vão perder a grande força que hoje possuem e até espaço de mercado, market share, justamente por não estarem se adaptando. Então, por ainda estarem olhando só para gerações mais velhas, enquanto a mais nova, inclusive, está consumindo e está gastando dinheiro, mas não na empresa e sim em concorrentes. É verdade, é isso mesmo. Lá, Luiz, quem quiser falar com você, quem quiser conhecer a Trop, conhecer o Instituto Z, quais são as formas de contato? Temos o nosso site, www.trop.se, mas também estamos nas redes sociais, então Instagram, TikTok, @trop.se, e as minhas redes também, Luiz Menezes, Luiz com Z, Menezes com Z, me encontra em LinkedIn, Instagram, TikTok, assim por diante. Muito bom. Luiz, muito obrigada, viu, por esse papo incrível, que eu tenho certeza que muita gente gostou, né, se já ouviu, né? Muito bacana, viu? Eu que Obrigada, agradeço. viu? E vamos lá, que eu preciso passar uns recadinhos para vocês, hein? Olha, o Making Off ele vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã na rádio. Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha a entrevista, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Tá lavando louça, tá, sei lá, sem fazer nada? Vai lá, entra lá, ouve a gente. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, viu? Tem muita entrevista boa como essa aqui que nós fizemos hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Luiz.